saio, eu já me senti na presença de Deus. Isso é o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus realiza nesse tempo no nosso coração. E o desejo do Senhor é que nós cresçamos a cada dia. E eu acredito que cada um que veio aqui nessa noite veio para buscar a palavra do Senhor. Veio para buscar o desejo do Senhor, qual é a vontade dele. E essa música que nós vamos estar cantando, ela vai falar assim: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Quando nós pensamos em ciúmes, pensamos em coisa tão, talvez, aquele ciúme doentio, mas não é isso. O nosso Deus é um Deus zeloso. O preço que Jesus pagou pela nossa vida foi muito alto. Quando Deus fala com ciúmes, quando Ele fala na sua palavra, é o zelo que Ele tem por nós, é o cuidado que Ele tem por nós, para que nós não fiquemos nesse mundo que jaz no maligno, para que nós não caia em tentação, no erro, no pecado. Porque nós possamos nessa noite com esse sentimento de entrega e louvar o Senhor porque Ele nos ama. Ele nos deu o seu Filho. Eu convido a você a fechar seus olhos, mas faça esse louvor da sua adoração. Senhor,
com alegria, então vamos agradecer a Ele. Você vai dar um abraço no seu irmão, você vai cantar com alegria, porque Ele merece. É digno de glória. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Deus, por ser pra mim. Eu falo, mas eu vivo pela fé e não vacilo. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Agradeça a Ele, irmãos. Eu te agradeço, Deus, por ser pra mim. Eu falo, faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Você mudou a minha história. Eu penso que ninguém poderia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só tudo pra você. Eu sou única. A honra, a glória, a força, o amor a Deus que eu levantar das minhas mãos é pra dizer que mereço. Aleluia. Vamos alegria agora, Senhor. Agradeço, Deus, que no deserto me deixou desanimado e com aquela voz que não desisti. Você esqueceu, você mudou a minha história. Depois de ninguém podia imaginar, você acreditou, isso tudo. Glorificado seja o nosso Deus. É tão maravilhoso adorar toda a presença dele, sentir esse mover de Deus no meio da função dessa igreja. Vamos adorar Ele nesse momento também, com o seu dízimo, com a sua oferta. Você que veio preparado. E aqui, devolve aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Esse é o momento para nós fazermos com alegria. Esse é o desejo do Senhor. Já agradecendo a Ele pelo sacrifício dele na cruz. Por nossas vidas, que hoje podemos estar aqui com a família, glorificando, adorando esse Deus, que nos traz alegria, nos traz motivação.
Bem, igreja? Boa noite, né? Antes do amém, mas tudo bem. Bem, igreja, quero dar uma vez uns breves, rápidos e simples. Cadê o Lipão? Cheguei, Lipão. Quero. O Lipe vai trazer uma vez aqui do Vencer, né? Grupo de jovens adolescentes, ok? Fala mais aqui. O primeiro aviso que eu queria estar dando é que a partir de domingo que vem, a gente, os adolescentes, vai estar fazendo cantina, a Fer e a Sara vão estar trazendo o bolo para vender para a gente. Vamos, estão sabendo agora. A gente vai estar arrecadando dinheiro, porque no próximo dia 23 de março, a gente vai estar fazendo uma trilha no Morro. Esse daí. Aí a gente vai estar arrecadando dinheiro para tentar fretar uma van para nós. E o próximo, coloca o banner antes ali, só para estar mostrando. Aí, Dona Lê, você pode falar na dúvida só para mostrar o vídeo depois? Por favor. Dona Lê. Dona Lê. Paga a luz para nós, por favor, só para mostrar o vídeo. Então, dia 23 vai estar sendo a abertura do Ministério Vencer, com o tema Base de Honra. Aí vai estar vendo um camarada meu, que é da Vila Sandra, o Felipe, o tio Chico, e eu vou estar aí também. E a gente vai estar mandando som aí na abertura do Ministério Vencer. Pode mostrar o vídeo lá. Ele vai trazer uma mensagem pra gente, ó. O louvor vai ficar pelo grupo do Vencer mesmo, os jovens aqui da igreja. Ei, se liga só, mano. O tio Chico aí vai estar falando com nós. Esse mesmo, o tio Chico. Então, vai estar com nós aí. Aí, ó, se liga na data no local. Dia 23, sábado agora. Isso, na igreja vai precisar do farol. Isso mesmo. A rua é essa mesmo, a rua Rio Tietê, número 357. Isso, mano, ali próximo ao Colégio Santa Fé. Vai estar com a gente então? Posso esperar você? Firmeza então, tamo junto. Abraço, espero lá, tchau, tchau. Você, vai ficar de fora dessa? Essa aí é o som da tio Chico. Eu ainda sou guerreiro, escalão de guia. Essa não é só pra quem ela fala do guerreiro também. Pra aqueles que levam a vida no prejuízo, que acordam de manhã sem ter ninguém pra nos amar. Glórias porque eu tenho o amor de Jesus.
Mas é isso aí, galera. Vai estar esse ano abertura. O culto é dos adolescentes, mas está aberto para a igreja inteira, se quiser aparecer. E nós vamos estar rolando o banner e o vídeo no Facebook durante a semana aí. E também está chamando o pessoal para estar convidando os amigos e os mais para comparecer com a gente. Amém? Valeu. E domingo que vem tem cantina, traz dinheiro. Vamos continuar adorando o Senhor? Glória a Deus, é muito gostoso ver esses jovens amados. Que Deus possa estar renovando eles, usando eles como vaso de bênção para estar trazendo mais jovens adolescentes para a igreja. Vamos nos mover em pé? Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Mas eu gostaria de ler Jeremias 29, capítulo 29, versículo 22. Gostaria que você prestasse atenção. A palavra do Senhor diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte e congrega-vos de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para ir. A palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o coração. E essa música ela diz assim: eu vejo o povo eleito assumindo o seu lugar, para a sua fé compartilhar. Eu vejo o avivamento quando o teu povo orar e te buscar. Nós só vamos compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E nós orarmos e buscar de todo o nosso coração. Porque é o momento que Deus vai responder aquilo que nós buscamos. Porque às vezes clamamos e clamamos e clamamos e buscamos. Às vezes não temos a resposta de Deus. Mas será que estamos buscando de todo o coração? Que fique nesse nosso coração nesse momento. E vamos adorar o Senhor. Dizer: limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa o meu coração. Faça dessa música a sua oração, limpa, Senhor, no coração. Porque às vezes nosso coração está tão cheio de coisas que clamamos a Deus, que esquecemos de tirar aquilo que impede que Deus age em nossas vidas. Vamos adorar o nosso Deus. Eu vejo
a certeza, ó Deus querido, que o Senhor está recebendo esse clamor, ó Deus. Por isso, Deus, recebe o clamor do teu povo nesse momento, ó Pai. Sonda aqui os corações, ó Deus, que chegaram nessa noite com o coração triste, ó Pai. O Senhor conhece. O Senhor sabe do mais profundo de cada coração, Pai, de cada dor aqui presente, ó Pai. Aquele que está aqui representando sua família, ó Pai, por algum motivo, ó Deus. Que a tua graça seja sobre cada um, ó Pai. Vem com o teu poder transformador, ó Pai. Transforma, Senhor, os corações, ó Pai. Transforma as famílias aqui presentes, ó Pai querido. Vem, Senhor, com o poder quebrantador, ó Pai. Quebranta nossos corações, ó Deus. Quebranta o coração das famílias, ó Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faz uma grande obra nessa noite. Faz, Espírito Santo, responde o nosso clamor. Traz aquele desejo que é do Senhor, ó Pai. Transforma aquele desejo nosso nos teus desejos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, continue falando conosco, ó Pai. Usando o teu servo, ó Pai. Colocando as palavras, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, recebe. Assim que oramos e te agradecemos. Amém. Pode ser. Antes de nós estudarmos a palavra, eu quero convidar o Adilson. O Adilson vai vir aqui. O Adilson, nós vamos orar pela vida do Adilson, né? E hoje é uma mistura assim de sentimento que invade o nosso coração, na verdade, né? Nós ficamos felizes por ver que o servo de Deus, ele toma a decisão de ouvir a Deus e seguir para um aperfeiçoamento, para poder então exercer o dom que o Senhor deu a ele no campo. Todos nós sabemos que o Adilson tem esse chamado para a questão missionária, ser um missionário de campo, e hoje o Adilson vai estar participando conosco, né? E amanhã o Adilson vai estar viajando, ele está em Autônia, onde ele vai estudar no Seminário Betânia lá de Autônia, tá? Não sei se o Adilson vai ter condições de vir passear no término do primeiro semestre deste ano, né? Ou só no término do segundo, não sabemos, Deus há de prover isso para nós, né? E o fato de eu chamar o Adilson aqui na frente, primeiro nós vamos orar por ele sim, agradecer a Deus pela vida dele, orar pela irmã Edna, pelo pastor Luiz, que são os pais que vai estar ficando aqui. E lembrar que nós temos o Adilson no nosso coração, o coração dessa igreja, nós amamos o Adilson. E lembrar de estar orando pelo Adilson, ele vai estar lá no seminário. Eu sei que vai ter alguns desafios para ele. Eu convivi com alguns seminaristas internos aqui na faculdade, não é fácil, eles ficam longe da família e ele precisa das nossas orações. E quero lembrar os irmãos também do desafio que nós temos também na questão financeira, que nós vamos adotar o Adilson, de estar ofertando e enviando para ele todo mês uma oferta. Isso é um desafio nosso e nós precisamos fazer isso com muita alegria e eu sei que nós vamos fazer. Tá certo? Antes de nós orarmos pelo Adilson, eu quero convidar a Sil, né, com a Milena. Nós compramos um presentinho em nome da igreja, tá? Nós vamos entregar para o Adilson, ele vai estar levando então esse presente, né? Lembrando que é um momento bom, é aquilo que eu falei, é uma mistura de sentimento, né? Nós ficamos felizes porque o Adilson está ouvindo o chamado, está indo se preparar, e ao mesmo tempo também sabemos que vai ficar longe. Mas a graça de Deus é sobre nós e sobre o Adilson nesse tempo, né? Ele tem que abrir o presente, né? Então nós estamos dando esse presente para o Adilson. Em nome da nossa congregação, tá? Em nome da igreja, nós estamos dando esse presente para o Adilson vai levar
levar, né? E lembrar que essa igreja vai estar orando por você, tá bom? Lembrar que essa igreja vai estar orando por você, você está no nosso coração, nós vamos estar intercedendo por você. Eu quero chamar o pastor Jeremias e a irmã Edna, por favor, para vir aqui à frente. Nós vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus pela vida dos pais do Adilson. Tem um salmo que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que alguns de nós não lembramos da referência. Eu não lembrei a referência, mas esse salmo fala da grandeza que é quando o pai entrega o filho para servir ao Senhor, né? É um desafio, né? Mas o salmo fala da grandeza e da satisfação do coração de Deus quando os pais então entregam o seu filho para servir ao Senhor. E eu sei que não é fácil para o pastor Jeremias, para a irmã Edna, né? Vão ficar longe do Adilson por esse período, mas que a graça de Deus também possa confortar os corações dos irmãos, né? Do Adilson também, e de todos nós como igreja. Lembrar de estar orando por essa família que é amada por nós e principalmente pelo Senhor. Amém? Fica de pé. Todas as suas mãos para cá. Nós vamos estar orando pelo Adilson, vamos estar orando também pela irmã Edna e pelo pastor Jeremias, que são os pais, e já orando também pelo nosso culto, que Deus possa ministrar os nossos corações. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo resgate, Pai. Quando o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, Senhor. Pai amado, em especial agora eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Adilson. Muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo. E agora, Deus, quando ele se dispõe a se preparar para aperfeiçoar, Senhor, para melhor servir o Senhor, Pai. Nós não temos dúvida, Senhor, do dom que o Senhor deu a ele. E eu sei, Pai, que ele vai ser, como tem sido até aqui, coluna nessa igreja. Eu sei que ele vai ser coluna onde quer que o Senhor o enviar, Pai. Deus, cuida dele nesse tempo, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa confortá-lo, possa consolá-lo, possa trazer, Deus, no coração dele, Deus, todo dia, a certeza da presença do Senhor na vida dele, Senhor. Sabemos os desafios, ó Pai, que ele vai encontrar pela frente, mas nós cremos na tua abundante graça, Senhor. Nós cremos na pessoa do Espírito Santo que está conosco todo o tempo. Por isso, Deus, muito obrigado pela vida do Adilson, muito obrigado por ele entender o seu chamado e se submeter ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, amor, eu quero agradecer pela vida do pastor Jeremias e da irmã Edna, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, conforta os corações desses servos agora, Pai, que vão ficar longe do Filho, mas como o Senhor diz na tua palavra, Senhor, é uma satisfação para o Senhor quando os pais dão o seu filho, Deus, para te servir no ministério, Senhor. Pai, cuida do pastor Jeremias, Senhor, cuida da irmã Edna, essa família que é muito amada por nós, muito amada por essa igreja e muito amada ainda mais pelo Senhor, Deus. Cuida deles, Pai, nesse tempo e que nós possamos, como igreja, Pai, lembrar que temos essa família no coração e precisamos, ó Pai, do carinho deles, assim como eles precisam de nós. E queremos estar junto com eles nesse tempo, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos ver o Adilson como um missionário dessa igreja, servindo no campo, Deus, para o louvor da tua glória e ganhando almas, Deus, para o teu reino. Muito obrigado, Pai. E agora também nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, fale conosco quando vamos estar estudando a tua palavra. O Espírito Santo de Deus continue a ministrar nos nossos corações, pois nós carecemos da tua graça e precisamos ouvir o Senhor. Oramos e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembrando que no final do culto nós vamos ter uma confraternização lá embaixo, no salão social, e você está incumbido de dar pelo menos 10 abraços no Adilson aí, tá bom? Deus abençoe, irmão. Amém. Podemos assentar, igreja. Nós vamos estudar a palavra de Deus, depois nós vamos estar celebrando a ceia, e é uma alegria e uma satisfação podermos ter esse tempo, né? Para podermos compartilhar do estudo da palavra de Deus, né? Culto é algo muito bom que Deus, o Senhor Jesus Cristo, deixou para nós, né? Instituiu a sua igreja e que nós pudéssemos ter esse momento para juntos celebrarmos a presença do nosso Senhor. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. O tema da nossa mensagem de hoje é: Jesus nos convida para uma vida de paz. Então abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos estar estudando a partir do versículo 25.
de Deus, ela tem um poder sobrenatural, irmãos. Todos nós sabemos disso. A palavra de Deus ela é viva, como ela mesma diz, e ela mesma dá testemunho de si mesma, né? Ela se completa. E nós vamos poder perceber mais um pouquinho disso nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25. Todos encontraram? Amém? Amém. Então façamos a leitura da palavra, diz assim, a partir do verso 25. Por esse tempo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho querer revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? O Senhor Jesus ele está num momento onde ele está falando com algum grupo de pessoas. Ele está dentro desse momento. Jesus, ele vai falar de alguns cidades por onde ele passou, por onde ele fez alguns sinais, alguns milagres, e o povo daquela cidade não se converteram em massa. Houve conversões, mas não foi uma totalidade. E Jesus está caminhando com esse povo, e Jesus então começa a falar para essas cidades, e Jesus começa a falar sobre um juízo, um determinado juízo para ela. E aí então nós vamos nos deparar com esse parágrafo, quando Jesus então faz uma pausa em relação ao julgamento dessas cidades e vai reverenciar o Pai, o Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso eu falei que, como tema, Jesus nos convida para uma vida de paz. Nós percebemos aqui no texto que Jesus vai fazer um convite para esse povo, né? E o bom é que esse convite ainda se estende para os nossos dias, né? Todos nós somos convidados a vir até Jesus, né? Uma coisa que eu gosto de pensar em relação à nossa vida como crente, né, é pensar no nosso papel, tá? Eu gosto de pensar nisso, né? O meu papel como crente no Senhor Jesus Cristo no mundo, ou seja, no meu mundo, né? Quando a gente fala mundo, dá aquela ideia de coisa, né, uma coisa muito grande, né? Mas eu gosto de pensar, e quero que você pense no teu mundo, ou seja, naquele mundo, no seu convívio, né? Seu convívio familiar, no seu convívio com uma empresa, enfim, no seu convívio na igreja, as pessoas que você se relaciona, né? O seu mundo, o seu cotidiano, né? E aí então eu gosto de pensar no meu papel neste convívio, né? 3 coisas me vêm ao coração quando eu penso assim. A primeira delas, como crente, o meu papel então neste mundo, ou seja, no meu cotidiano, no meu convívio, é testemunhar, né? Testemunhar. Segunda coisa, congregar. Eu preciso congregar. Nós necessitamos. A palavra de Deus fala isso no livro de Hebreus. E não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, né? Então nós precisamos testemunhar. Nós precisamos congregar. E a terceira coisa, nós precisamos anunciar as boas novas de Deus, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 coisinhas básicas para a vida do crente, para o papel do crente, eu e você, crente do Senhor Jesus Cristo, no mundo, nos nossos dias de hoje, no nosso cotidiano. Testemunhar, congregar e anunciar as boas novas de Deus. Pensando nisso, e olhando para o texto, então eu gostaria que nós agora tirássemos algumas lições práticas para a nossa vida, onde nós pudéssemos aplicar na nossa vida, né? A Bíblia, todos nós sabemos que ela é a palavra de Deus, e nós partimos desse pressuposto, né? Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus.
Assim sendo, ela é inerrante, ou seja, ela não tem erros, né? Porque nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Ela tem alguns textos difíceis, né, de compreender, e o próprio Pedro vai dizer isso quando ele lê a sua carta, quando ele então leu algumas cartas do apóstolo Paulo, né, o próprio Pedro vai dizer isso, ele vai dizer que em determinado ponto da carta de Paulo havia trechos difíceis de entender, textos esses que alguns torciam, né, e usaria disso para sua própria condenação. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia, por ser a palavra de Deus, então nós não podemos ir além daquilo que entendemos. Ela é a palavra de Deus. Tem coisas que nós não entendemos, paciência, não podemos explicar, e glória a Deus por isso, né? Isso a gente pode pensar em alguns pontos difíceis da Bíblia, não errados. Por isso que eu estou dizendo que ela é inerrante, porque Deus não erra. Então, se ela é a palavra de Deus, ela não contém erros, tá? Então nós partimos desse pressuposto. Ela é a palavra de Deus, eu entendo ela como palavra de Deus. Então, assim sendo, eu não posso haver ou concordar que existem erros na Bíblia, porque Deus não é Deus, em Deus não há erro, ok? Então nós partimos desse pressuposto. Como palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, nos exorta, nos conforta, nos orienta, né, com um objetivo, para que sejamos homens perfeitos, né, segundo a vontade de Deus, para assim os servirmos. Muito bem. Primeira lição, para tirarmos então do texto, eu gostaria de frisar o versículo 25, né, quando Jesus fala: por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Primeira lição então, para entendermos os ensinos de Deus, primeira coisa, precisamos esvaziar-se de nós mesmos. Para entendermos algo de Deus, precisamos esvaziar-se de nós mesmos. E o que é esvaziar-se de nós mesmos? Muitas vezes nós pensamos muitas coisas, né? Temos algumas formações, né? Principalmente os estudiosos da época, né? Quando Jesus fala, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. A primeira coisa, Jesus está reverenciando a santidade de Deus e o senhorio de Deus. Ele está dizendo Senhor do céu e da terra. E aí ele vai usar essa palavrinha aqui, que ocultaste, né? Por que ocultaste? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Ele revela o que Ele quer e oculta o que Ele quer. E ponto. Não vai além disso. Obrigado, José. Deus, na sua soberania, Ele revela e Ele oculta, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos nela, inerrante, então não é, eu vou até um ponto onde Deus me revela. Jesus está dizendo isso, né? Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Quem que eram os sábios e entendidos da época, né? Nós precisamos pensar naquele contexto, quando Jesus ali estava inserido, falando. Havia muitas pessoas, né? Grupos religiosos, entendidos da lei, pessoas entendidas nos seus intelectos, mas não conseguia perceber o ensino de Cristo. E o próprio Deus, segundo Jesus, ocultou, ou seja, escondeu. Para quê? Porque quando a pessoa começa a raciocinar muitas coisas em relação à pessoa de Deus, ela passa a ir na base do seu entendimento. Não, eu compreendo assim. Mas o fato de eu compreender assim não quer dizer nada. Porque não é o que eu compreendo ou o que eu entendo devido ao meu intelecto. Mas é a graça de Deus, é eu me submeter ao seu senhorio para Ele sim me revelar, dentro da palavra, os seus ensinos. Por isso que sempre eu gosto de, quando trazer uma palavra, é de tirar lições práticas para a nossa vida. Sabe, para nós podermos então caminharmos segundo aquilo que aprendemos da palavra. E Jesus ele fala,
ele dá graças a Deus, porque o Senhor ocultou alguma coisa dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Quem que são os pequeninos? São aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo. O Evangelho de Lucas chama de criancinhas. E o próprio Jesus vai dizer, se nós não nos tornarmos como criança, não adentramos no reino do céu. E ser pequenino, no sentido aqui da palavra, é eu me humilhar mesmo. É eu entender a minha pequenez. E entender a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Por isso, querer entender Deus por meio de filosofias humanas, por meio de sabedoria humana, é simplesmente impossível. Não tem como. Já viu aquelas pessoas que ficam tentando persuadir a outra para levar a outra a entender as coisas de Deus? Não é? Não vai entender. Até porque lá em Corinto o apóstolo Paulo fala que as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. E o homem natural, ou seja, o homem sem o Espírito Santo, ele não pode entender. Porque é loucura para o mundo. Então, entender as coisas de Deus, primeira coisa, eu preciso me esvaziar. Por mais sábio que eu seja, por mais conhecimento que eu tenha, digamos que você é uma pessoa aí, PhD em história, PhD em filosofia, enfim, PhD em tantas ciências, tá? Para entender as coisas de Deus, você precisa se esvaziar de tudo isso, se despojar. Por isso que o apóstolo Pedro fala para nós nos despojarmos, se despojar de tudo e ir vazio para o texto, para que então você comece a entender as coisas de Deus, como se dá as coisas de Deus. E uma vez que nós somos discípulos de Jesus, precisamos entender dos ensinos dele, para daí então vivermos nesse mundo, fazendo aquilo que eu falei no começo, testemunhando de Cristo. Para mim poder testemunhar de Cristo, eu preciso compreender ensinos de Cristo. E como que eu faço para compreender os ensinos de Cristo? Primeira coisa que eu falei no segundo ponto, congregar. É óbvio que eu preciso fazer uma leitura diária, eu preciso orar diariamente, eu creio em Deus que nós fazemos isso e precisamos fazer, porque somos dependentes dele. E é o próprio Deus quem se revela, é o próprio Deus quem nos ensina. É gostoso, não sei se você já percebeu isso, mas é gostoso quando você lê um texto da Bíblia e de repente dá um estralo, né? Traz algo novo no teu entendimento. Quantas vezes eu li um texto e de repente eu ficava deslumbrado, porque eu entendia algo no texto e eu glorificava a Deus por isso. Como é bom quando você lê a Bíblia e você começa, puxa vida, isso aqui, eu estou entendendo isso aqui, eu sei que o Senhor Jesus está ministrando aqui. E isso é importante, é importantíssimo, porque vai fazer diferença na nossa caminhada, no nosso testemunho. Ou seja, nós vamos nos tornar, vamos dizer assim, mais próximo de Cristo, né? Mais próximo de Cristo. E na medida que nós vamos nos relacionando com Ele, na medida que nós vamos interagindo com o Espírito Santo, nós vamos nos tornando mais próximos de Cristo. Até porque a vontade de Deus, segundo Efésios, é formar em nós o caráter de Cristo. Não é isso que diz lá no capítulo 4, né, no versículo 13, não me falha a memória? Para até que todos nós chegamos à estatura de varão perfeito. Ou seja, então essa é a ideia de Deus, formar em nós o caráter de Cristo. Agora, eu preciso caminhar, né? Eu preciso caminhar. Como assim? Eu preciso me envolver com esse Cristo, para que eu vá então caminhando com Ele, e essas mudanças que Deus quer fazer em mim, Ele mesmo vai fazendo. E aí então a coisa vai acontecendo. E aí então nós vamos percebendo que temos dons especiais que as filosofias humanas não nos trazem. Ela nos prepara para exercer alguma função, seja essa função de cuidar de alguém ou exercer algum trabalho, vamos dizer assim, voltado para comércio, etc. Ela nos capacita, mas dom especial para cuidar de pessoas, só Deus pode nos dar. Para zelar pela alma da pessoa, e Deus fala aqui, e quando o líder que Deus levanta, ou a pessoa, né, que Cristo nos coloca, nós temos responsabilidade para cuidar das pessoas, para zelar pela alma delas, velar pela alma delas. E ai de nós, se assim não fazemos.
Então são dons que Deus nos dá. E na medida que nós vamos nos relacionando com Cristo, então esses dons vai ficando claro. E nós vamos percebendo que nós fazemos parte de um corpo vivo. Não é um corpo morto, né? É um corpo vivo, cujo Cristo é o cabeça desse corpo. Opa, então eu estou em movimento. E aí então eu vou percebendo as minhas funções, devido aos dons que Deus me dá, e vou exercendo as minhas funções dentro desse corpo chamado igreja. Isso vai acontecendo na medida que nós vamos compreendendo os ensinos de Cristo. Mas alguns sábios da época não entenderam isso. E por isso Jesus então fala na sua oração: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ou seja, Deus, Ele é soberano. Ele é Senhor do céu e da terra. Ainda que algumas coisas, muitos acham que são por méritos seus, uma coisa que precisamos entender: Deus é soberano. Ele é o Senhor. Independente da pessoa que nós vemos às vezes por meio da mídia, pessoas extraordinárias que faz feitos extraordinários, Deus o capacitou para tal. Uma coisa impressionante, por exemplo, é nós pensar nesse que apareceu recentemente, né? O nosso, como é que é? O Steve Jobs? Isso aí, Steve Jobs, por aí, né? Esse camarada aí, né? Que é um camarada que trabalhou na questão da informática. O cara, ele revolucionou, né? Alguns diziam, antes de Steve, depois de Steve, né? Porque o cara revolucionou, ele viu o cara, né? Faleceu aí aos seus 51 anos. Deus deu habilidades para tal. Uma coisa gostosa que eu gosto de pensar, que quando eu penso em habilidade que Deus nos dá, eu acho que eu já falei isso para os irmãos, né? Não sei. Quando eu fui trabalhar com montagem de móveis, eu nunca tinha montado móveis, né? E eu comecei a olhar lá no livro de Deuteronômio, quando Deus falou para Moisés construir o tabernáculo, e aí Deus fala para Moisés: olha, você vai chamar fulano, ciclano e beltrano, porque eu já dei habilidade para eles. Né? Então aqueles homens que vêm para tecer, para construir um tabernáculo, pessoas que vêm para lapidar a pedra, para serrar madeira, etc., para fazer a cortina, Deus havia dado habilidade para aqueles homens fazerem. E foi um texto que eu me apeguei muito. Falei: Deus, me dá habilidade para manusear uma parafusadeira, me dá habilidade para manusear uma serra. Eu não sei, entendeu? Então, e Deus te dá, e Deus te capacita. E aí, por quê? Porque você entendeu, não, senhor, eu não sei. Por mais que você fez um cursinho técnico, ele te preparou. Isso é para nós não nos subvertermos, né? Não nos orgulharmos, entender a soberania de Deus. Por isso que Jesus fala: e revelaste essas coisas, e as revelaste aos pequeninos, aqueles que se submeteram ao senhorio de Cristo. E ali sim, Deus se agradou, segundo o verso 26, sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Assim foi do agrado de Deus fazer, e não é diferente nos nossos dias. É por isso que eu gosto de falar sempre que nós somos privilegiados, sim, por ter sido alcançados pela graça de Deus e fazer parte da família de Deus, mas jamais nos sentir orgulhosos por isso. Muito pelo contrário, isso volta no nosso primeiro ponto: testemunhar. Segundo Jesus, um dos seus não ordenança, né, mas dos seus mandamentos é esse: que nós então testemunhássemos das nossas boas obras, para que os homens, ao ver isso, glorificassem a Deus, né? A glória sempre é de Deus, sempre é de Deus, nunca do homem. A glória sempre é de Deus, porque Ele é soberano. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando ele fala na carta de Romanos, né? Quando ele fala assim: e se você tem alguma coisa, não é porque você conquistou, é porque Deus te deu. E se Deus te deu, por que você se sente melhor que os outros? É mais ou menos assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Então a gente começa a entender que Deus é soberano, a gente reconhece a nossa pequenez e nos colocamos, né? Nos submetemos ao Senhor de Cristo. E aí então a gente vai fazer essas funções: testemunhar. Então a primeira coisa, para entendermos isso a respeito de Deus, precisamos esvaziar de nós mesmos. Tá? Esvaziar de nós mesmos. Não vá para a Bíblia com seus preconceitos, ou seja, conceitos que você já tem em relação a alguma coisa. Procure esvaziar. Deixa Deus ministrar no seu coração. Deus vai trazer algo novo no teu coração.
Deus vai ministrar algo novo no teu coração e você vai falar, poxa vida, quantas vezes eu imaginei que isso não era assim? Mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração e pela palavra você vai entender, não, realmente há coisas diferentes aqui. Eu tinha um preconceito em relação a isso, né? Ou seja, eu já tinha a minha ideia formada em relação a tal coisa. E aí então você começa a rever os teus conceitos, né? Como por aí diz, e a se submeter ao senhorio de Cristo. Não é fácil se submeter ao senhorio de Cristo. Não pensamos nós que é fácil, não é. Quantas pessoas na Bíblia a gente viu preferir se afastar do que se submeter ao senhorio de Cristo? Por exemplo, uma das coisas é o jovem rico, por exemplo. Ele não quis se submeter ao senhorio de Cristo, né? E tantos outros. Então não é fácil, mas é maravilhoso quando nós assim o fazemos. Amém? Segunda lição. Vamos ler o verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ponto. Eu quero trabalhar nisso aqui, né? Então, segunda lição. Só Jesus pode nos revelar Deus, o Pai. Só Jesus. Só Jesus. O verso 27 ele fala: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas. João 14, do Evangelho de João 14, 8 e 9, dá para fazer um link aqui para nós entendermos melhor o que Jesus está dizendo. João 14, verso 8 e 9. Jesus fala assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E Jesus vai fazer uma série de exortação nesse texto para com Filipe, porque ele convivia com Jesus, ele andava com Jesus, ele comia, compartilhava na mesa com Jesus, ouvia os ensinos de Jesus, e quando chegou num determinado momento da vida deles, quando Jesus os estava preparando para aquilo que ia acontecer com ele, e falando do caminho qual ele ia tomar, que os apóstolos não poderiam seguir naquele momento, mas iam seguir depois, aí então Filipe fala assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu vou falar uma coisa a mais. Deus é um mistério. Deus é um mistério. E quando Deus deixar de ser mistério, Ele deixa de ser Deus. Nós não vamos conhecê-lo. Agora, olhando para Jesus, e Hebreus fala que Ele é a pessoa expressa de Deus em Jesus. É em Jesus que nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque Jesus, Ele cumpriu todos os mandamentos, Ele cumpriu toda a lei e os profetas. Ele fez tudo quanto o Pai quis que assim Ele o fizesse. Por isso que Jesus fala: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, Deus, Ele confiou a Jesus, na pessoa de Jesus, tudo aquilo que Ele queria que fosse feito. E Jesus o fez. Hoje existem tantas coisas, né, a respeito do Deus Todo-Poderoso, e muitos tentam conhecer a Deus, ou pesquisá-lo, né? Há aqueles que chegam a dizer que Deus é algo imaginário das cabeças das pessoas, das mentes das pessoas. Mas se assim fosse, eu fico pensando, se assim fosse, como então que Jesus, sendo Senhor, faria tudo aquilo que esse Deus, que para alguns é algo imaginário, quis que Ele assim o fizesse? Então cai por terra essas ideias, porque homens sábios, dito inteligente, querem trabalhar os seus conceitos para não se submeter ao senhorio de Cristo. Nós não temos outro caminho para conhecermos os atributos de Deus, senão pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Os atributos de Deus nos são conhecidos: o amor, o perdão, a fé, a longanimidade, a bondade. Os atributos de Deus nos são conhecidos, e por Ele nós então vemos na pessoa de Jesus
o próprio Deus. É como se, quando nós falamos a respeito, né, eu fico pensando na cabeça de Filipe, quando ele caminhou todo esse tempo com Jesus, e agora ele queria ver o Pai. E Jesus vai explicar para Filipe, então, todas as coisas que ele fez até ali. Jesus fala assim: olha, eu não fiz nada que o Pai não quisesse que eu fizesse. Ou seja, era Jesus fazendo as suas obras extraordinárias, os seus milagres, mas era Deus, o Pai, executando. Por isso que Jesus, ele sendo Jesus, sendo o Senhor, reconhece a sua humanidade como homem, e no momento assim como homem, você não vai ver Jesus fazer algo extraordinário, mas cada vez que Jesus ia fazer, ele então falava com o Pai. Ele tirava então esse tempo para poder estar na presença de Deus, para poder se consagrar, para buscar esse relacionamento, para poder então fazer tal coisa. Por exemplo, um dos feitos extraordinários que Jesus fez, por exemplo, foi a ressurreição de Lázaro. Né? Jesus chega diante daquela multidão e ele fala o seguinte: por causa da multidão, Jesus fala, porque ele sabe que o Pai está sempre presente com ele, mas por causa daqueles que estavam ali, então ele exerce tal milagre extraordinário, e aí então ele chama Lázaro para sair para fora. Uma das coisas extraordinárias que Jesus faz, quando alguém corre para Jesus e pede para que ele fizesse algum sinal, então, para que eles pudessem crer nele, Jesus vai citar algumas fontes, vai falar assim: olha, ele vai contar, por exemplo, a história de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. E Jesus falava dessa maneira para esses sábios e entendidos, mas eles não conseguiam captar, vamos dizer assim, porque eles estavam presos aos seus pré-conceitos, aquilo que eles entendiam como sendo verdade. Não é diferente do nosso dia de hoje. Muitas pessoas hoje também estão presas dentro dos seus preconceitos e não conseguem entender os mistérios de Deus que é revelado em Jesus Cristo por causa das suas ideias, por causa dos seus pensamentos. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser racionais. Eu, muitas vezes, sou mais racional, mas nos submeter com a nossa racionalidade no senhorio do Senhor Jesus Cristo, para poder entender alguns desígnios de Deus. Deus é mistério e vai continuar sendo. Agora nós temos os seus atributos e temos ele na pessoa de Jesus, onde nós podemos assim conhecê-lo. E conhecer Deus, queridos, é aquilo que o apóstolo João coloca na sua carta, né? Quer conhecer Deus de fato? Então olhamos para Cristo e buscamos em Jesus o exemplo vital da nossa caminhada com Cristo, para ele então dizer que conhecemos a Deus. É quando nós começarmos a exercer na prática os ensinos referentes à sua vontade. Por exemplo, João fala que Deus é amor. Eu preciso amar. Preciso que Deus coloque no meu coração o amor tão para que eu possa amar as pessoas de maneira geral. Hoje pela manhã nós estudamos sobre oração, estamos falando sobre Jó, mas na lição 13, que nós vamos estudar no próximo domingo, estava falando sobre quando Abraão intercedeu pelos homens perdidos de Sodoma. Precisamos hoje exercer este amor para com a humanidade, para com aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Então não é fácil amar pessoas que não compartilham da mesma fé que nós. Não é fácil. Nós precisamos muito da graça de Deus, porque isso é do agrado de Deus. E só Jesus pode nos revelar Deus nisso, nos seus atributos. Amém? Terceira lição. E aí então nós vamos depois estar celebrando a ceia. Eu quero destacar o verso 28 e 29. O convite que Jesus faz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa aqui é a parte que
o tema surgiu justamente aqui, neste verso, né? Jesus nos convida para uma vida de paz. Jesus fala, ele faz esse convite e fala para nós tomar sobre nós o jugo dele e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Pense no mestre. Mestre, na linguagem grega, né, o rabino, aquele que ensina. Pense no mestre manso e humilde de coração. Alguém que ensina você com dedicação. Seja numa área secular, onde você trabalha, onde você exerce uma função, ou mesmo dentro do eclesiástico, num discipulado. Né? Aquele que ensina com devoção. Jesus, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu fico pensando, Jesus ensinando os apóstolos, e aí a gente precisa fazer alguma conjecturação, porque o texto nos mostra, às vezes, Jesus falando de algumas coisas para eles. Mas eu fico pensando nas coisas, o apóstolo João fala lá no capítulo 21, que se fosse escrever tudo quanto Jesus fez, não haveria livros no mundo que coubesse. Pense quantas coisas Jesus não fez nesses seus 3 anos e pouco, ou quase 3 anos de ministério. Né? Muitas coisas. Porque o apóstolo João fala que se fosse escrever tudo, não haveria livro que cabia. E eu fico pensando em Jesus ensinando assim, manso e humilde de coração. Amados, não dá. Isso é algo para nós pensarmos como igreja. Não existe limite para deixar de ensinar a palavra de Deus. Às vezes nós nos cansamos com algumas pessoas. Às vezes nós falamos assim: não, eu já falei, não quer, então eu vou deixar para lá, não quer saber. Não existe isso. Manso e humilde de coração é uma da virtude, vamos dizer assim, que o Espírito Santo nos dá para poder ensinar a palavra de Deus com dedicação. Por mais que as pessoas muitas vezes não aceitam ou não querem, nós precisamos amá-las, interceder por elas e ensiná-las. E com mansidão e com humildade de coração, porque esse era o papel de Cristo. Por isso que ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Eu lembro de uma vez, eu era recém-convertido, e quando eu me converti, Deus me tirou do mundo muito terrível que eu vivia, e mais ou menos, talvez 8 meses depois da minha conversão, eu voltei lá. Havia colegas meus lá, e um rapaz, hoje já falecido, ele falou chorando para mim. Ele falou assim: Valcir, eu não aguento mais viver essa vida, eu não aguento mais. Ele era traficante, ele vivia situações extremamente complicadas, e eu não aguento mais. E eu lembro como se fosse hoje. Eu era recém-convertido, tinha uns 8 meses de conversão, e eu corri na Kombi, eu estava com a Kombi na igreja, e aí eu peguei um folheto evangelístico, justamente com esse texto aqui, e disse para ele: olha, esse é o convite que Jesus faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não vai encontrar alívio em nenhuma outra fonte a não ser no próprio Cristo. Esse é o convite que Jesus faz, esse é o convite que Jesus fez, e é o convite que Jesus faz também hoje nos nossos dias para as pessoas, de maneira geral. Pessoas hoje que sofrem tantas adversidades por não conhecer esse Cristo que eu e você conhecemos. E o nosso papel, ao testemunharmos, ao anunciarmos então as boas novas de Deus, é falarmos desse convite que Jesus faz. Uma coisa, eu me acovardei, não sei se eu me acovardei ou não lembrei, hoje pela manhã, quando uma pessoa esteve lá na nossa casa, e eu não consegui falar nada para aquela pessoa, mas depois que ela foi embora, eu pensei,
meu Deus, eu deveria ter falado algo para essa pessoa e não falei. Orei por ela depois, mas às vezes eu perdi uma oportunidade e eu pedi perdão para Deus por isso. E pedi para que o Espírito Santo de Deus me tornasse sensível para mim não perder mais as oportunidades. Porque as pessoas estão carentes de Deus. E eu poderia ter falado para ela, olha, eu vou falar algo para você, os seus problemas não vão acabar. Os seus problemas não vão acabar. Mas uma coisa é certa, você vai ter paz no meio dos seus problemas. Ao conhecer e ao aceitar o convite que Jesus faz. Hoje, as pessoas, muitas, se martirizam, muitas se suicidam, muitas vivem em depressão, muitas vivem no dissoluto da vida por não conhecer esse Cristo que nos dá paz em meio a tantas adversidades que nós vivemos. Muitos olham para nós e pensam que nós não temos problemas. Por quê? Porque nós vivemos em meio às turbulências da vida, mas nós vivemos em paz. Porque essa paz que Cristo nos dá. Por isso ele fala, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Porque no mundo não existe paz de fato. Existem momentos, mas não existe paz de fato. Em Cristo existe. Esse é o convite que Jesus nos faz nesta noite. O convite para vivermos uma vida em paz. Em Cristo, queridos. E só em Cristo nós podemos ter paz em meio aos nossos problemas e adversidade. E continuarmos perseverantes na nossa fé em Cristo. Amém? A aplicação de tudo isso é que esse convite de Jesus, ele continua sendo para a igreja dele hoje e para os de fora. Para aqueles que muitas vezes não fazem parte ainda dessa família, Jesus continua convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos dá alívio. Jesus nos dá essa paz que Jesus nos dá, gera em nosso coração alívio, descanso. Por isso, nós, o verdadeiro descanso e alívio, encontramos somente em Jesus. Nós não esquecemos disso, amados. E as pessoas estão carentes disso. E nós somos os porta-voz para anunciá-la. Que existe paz em meio à adversidade da vida em Jesus Cristo. Amém? Curva a tua cabeça, eu vou orar. Depois nós vamos estar entregando os elementos da ceia. E eu quero orar nesse momento, agradecer a Deus pela palavra dele e também deixar o desafio. De repente você está passando por alguma adversidade, de repente você está passando por alguma situação que foge ao seu controle. Eu quero dizer para você, em Cristo você tem paz. Em Jesus você tem paz, vivendo essa adversidade. Quero dizer para você que Jesus, que fez esse convite, ele continua te convidando. Basta você abrir o teu coração, basta você descansar e entender que uma vez que você entendeu e se submeteu ao Senhorio de Cristo, você encontrará a paz. Paz que o mundo não pode te dar, mas em Jesus você encontra. Amém? Vamos orar. Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai Santo. Obrigado, Senhor, pela tua paz. Obrigado, Jesus, pelo teu consolo, pelo teu conforto. Deus, o Senhor falou que nós não estaríamos livres das aflições do mundo, mas que o Senhor nos daria paz em meio a essas adversidades, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra, que é viva, Senhor, que é poderosa e que nos ensina, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Peço ao Espírito Santo de Deus, Pai, que possa continuar, Senhor, ministrando nos nossos corações, para que possamos realmente, Deus, sentir o teu consolo, o teu conforto, que possamos realmente, Deus, desfrutar da tua paz, para que assim, Senhor, ao anunciarmos as suas boas novas, possamos consolar essas pessoas da mesma forma que somos consolados pelo Senhor. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, seja com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui presentes, Senhor.
Sê conosco, Pai, pois nós carecemos da Tua graça. Pai, queremos nos esvaziar cada dia de nós mesmos, para que assim, Pai, possamos compreender os Teus desígnios, possamos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e viver cada dia para a honra e glória do Teu nome, Senhor, proclamando o Teu Evangelho, testemunhando, congregando na Tua casa e tendo, Deus, alegria no nosso coração por ter sido resgatado pelo Senhor. Pai Santo, muito obrigado. Fique conosco ainda, Pai, quando vamos estar celebrando a Santa Ceia. Pedimos que o Seu renovo possa adentrar no nosso coração, para que possamos, ó Deus, ter uma vida à luz da Tua palavra, vivenciando e testemunhando todos os dias da Tua obra em nós. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eles vão estar cantando um cântico. E aí eu quero chamar duas pessoas. Cadê? A irmã Lúcia, pode ser? E a irmã Laurita? Não apareceu, né? Então a irmã Lúcia, cadê a Zélia? Apareceu para ajudar. E a irmã Edna, pode ser? Para entregar os elementos da ceia? Vão lá na salinha. E enquanto o grupo vai estar cantando, as duas irmãs vai estar entregando os elementos da ceia. E eu gosto muito de lembrar. Então você que já foi batizado, você que já desceu as águas, que já recebeu o batismo, não importa se foi nesta igreja ou em outra igreja, você que já foi batizado, então você fica à vontade para pegar do pão e do suco e celebrar o Senhor conosco. Amém? Vamos colocar em pé, reverências de nosso Deus. Nesse momento nós precisamos fazer um momento de reflexão, pedir a Deus que nos sonhe, nos limpa. Você que veio nessa noite, que passou por essa porta, com certeza veio nesse nome do Senhor. Feche os olhos. Faz dessa música a sua oração e entrega ao Senhor uma restauração. Senhor, me conhece,
Todos que já foram lançados, receberam os elementos da ceia? Não ficou ninguém para pegar? Amém? A ceia, o Senhor Jesus Cristo, Ele instituiu a ceia e deixou a ceia, é uma das ordenanças, tá? A primeira ordenança é o batismo e a segunda ordenança da igreja, o Senhor Jesus Cristo, é a Santa Ceia, tá? Por isso que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, no nosso caso aqui, tá? Na nossa igreja local, o segundo domingo de cada mês. A ceia também nós a celebramos como um memorial, pois é assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensina no Evangelho, quando Ele institui a Santa Ceia, para que fazemos em memória dele. Tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 fala: o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto e ensinando essa igreja a celebrar a Santa Ceia, ele fala: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão em memória de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Tomamos o cálice. Oramos. Pai, muito obrigado, Jesus. Deus, nós queremos pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Pai, todos os dias das nossas vidas, nos lembrando, Pai, desse teu sacrifício. Deus, e que ao lembrar, Pai, possamos cumprir com essa tua ordenança, com esse teu mandamento, de anunciarmos, Pai, a sua ressurreição, de anunciarmos, ó Pai, que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, mas ressuscitou e está vivo à destra do Senhor, intercedendo por nós, para que nós possamos, como os discípulos seus, anunciar, Pai, anunciar e proclamar a sua salvação até o dia que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com muita alegria, nós vamos estar adorando o Senhor, cantando mais uma vez, e declarando a Ele: quão formoso são os pés daqueles que falam do teu reino e do teu poder. Nós que já conhecemos a Jesus, temos essa graça, o privilégio de ser usados pelo Senhor para falar desse Evangelho. Com muita alegria, vamos adorar Ele. Ele quer te pedir o seu nome, mas o meu não temos. As
Ainda de pé, nós vamos encerrar esse tempo juntos, na presença de Deus. Só quero lembrar os amados, tá? Nos domingos, nossa escola.